It's not a game, it's a rich thing. Anthurium King of Spades, ou HU, Rajiuli, abreviação de Rajiuli. Vale um merecido destaque aqui no Meu Sonho Essa Planta. A história dele é bem parecida, a história de sua origem é um tanto parecida aí em relação ao Delta Force. Rajiuli, um horticultor indonésio, asiático, ele encontrou um único indivíduo, nascendo a partir de fruto, apenas um único indivíduo perdido aí, com características muito próprias. Ele notou que a plantinha tinha formatos um tanto diferentes, foi cultivando e assim nasce, a partir do apelido dado por seu filho, HU, em homenagem ao próprio pai, abreviação de Rajiuli. E posteriormente um colecionador, não sei se asiático, europeu ou estadunidense, ele apelidou aí de Anthurium King of Spades e tal nome emplacou fortemente num contexto intercontinental. Todo mundo aí sabe que o Anthurium King of Spades é igualmente uma breed, um dos híbridos muito queridos aí entre colecionadores de Anthuriums, colecionadores de Arácea, cuja origem histórica é relativamente parecida ao Delta Force. Só que aí, a partir deste momento, as histórias seguem por caminhos bastante distintos. Primeiro porque o Anthurium King of Spades, você consegue gerar frutos desse carinha que vão mantendo mais ou menos a sua característica, tá? Então, a partir de polinização self ou fazendo cruzamento de dois indivíduos distintos, você consegue reproduzir o Anthurium King of Spades com uma certa padronagem. Outra característica do Anthurium HU King of Spades que o leva para outro trajeto histórico aí em relação ao Delta Force. Esse carinha aqui tem forte influência de fenótipo, principalmente corte. Fenótipo é genótipo, ou seja, a genética individual desse cara, mais influência de ambiente, de clima. Assim como o Anthurium regale, o Anthurium King of Spades, com corte, ele sofre mudanças visíveis. Entende-se corte também como influência de ambiente, tá? Uma planta lá que está no meio da floresta, bate um vento, cai um galho, quebra. Essa quebra natural ou conduzida, ela também é um estresse, ela também é uma influência climática, além de iluminação, temperatura, tipo de substrato, umidade. E uma espécie aí bastante conhecida entre nós, que tem essa influência a partir do corte e que muda, seu fenótipo muda bastante, é o Anthurium regale. Se você pegar o Anthurium regale aí, você tem uma planta bem desenvolvida, faz aí 3, 4 cortes, pelo menos as primeiras lâminas foliares que vão despertar aí, que vão eclodir dos cortes, você vai notar uma diferença visual bastante expressiva. O que isso significa? Por exemplo, diferente do Delta Force, que tem uma genética bem contida, bem fechada, dentro da genética do King of Spades, você vai ter lá variações que se ativam ou não de acordo com o clima. E isso que nos traz fenótipos diferentes. O fenótipo do Anthurium Delta Force, ele é fixo, ele não muda. Você pode ter até variações climáticas assim, mas pouco você vai ver de alteração na forma. Agora o King of Spades, você vai ver isso fortemente e tenho até um exemplo aqui. Este meu carinha tava lindão, tava grande, como essa foto aqui pode bem exemplificar. Isso é mais ou menos aí 9 meses atrás. Contudo, o que acontece? Ele tava com uma podridão no caule que eu vi tardiamente. E aí eu consegui cortar um pedaço da apical, essa aqui é a apical, ele resetou, as raízes aéreas ainda estão capilarizando. Por conta dessa baixa quantidade de raízes aéreas, a lâmina foliar mais nova aqui veio resetada, ou seja, as raízes não estão cumprindo ainda com eficiência, plena eficiência seu papel, mas a plantinha precisa continuar o jogo
e conseguiu entregar esse tipo de situação aqui. É um apical, inclusive, bastante rente, ou seja, está com pouca condição de caule aqui, mas está seguindo o jogo. E a base, vejam só, a base deu um boost, tirei a parte com a podridão, descartei, consegui manter um pedaço da base e agora, a título de exemplo, então, da questão de fenótipo, ambos os caras estão em ambientes muito diferentes, lembrando que o estresse do corte também impacta nessa variedade híbrida, tá? É o mesmo clone, tá? E vocês vão notar a partir de formação de pecíolo que tem aí mais ou menos o mesmo tempo, a mesma idade. Vejam só a diferença estética dessa lâmina foliar, que ainda está em fase final de expansão, e dessa já expandida, tá? Então, a partir do corte, gente, vocês vão ver o que? Bastante diferença em relação à estética. O Anturio HU, então, em sua genética aí, tem muitos códigos distribuídos que se ativam ou não de acordo com pequenas nuances climáticas. Algo que eu vejo e notei durante o ano todo o Anturio Regale. Também tem a mesma característica, tá? É o mesmo clone, mesmo cara, mas formato de folha, o desenho das nervuras, tirando a cor, porque a planta ainda está se desenvolvendo aqui. Aqui está um pouco até bulado, você nota presenças buladas mais expressivas, aqui muito menos, tá? Isso é uma característica interessante aqui. E outro aspecto dessa flexibilidade genética aqui do Anturio King of Spades, ele é mais propício à mutação. Então, muito provavelmente, o que a gente tem hoje de Anturio King of Spades Butterfly, que tem o formato deltoide, ele é também uma mutação vinda ou de semente, ou às vezes até de uma variação assim expressiva a partir de fenótipo, tá? E você vai notando dia após dia que os cultivadores asiáticos, que não param, vão replicando sempre muita coisa, você vai notando aí muitas variações do Anturio King of Spades. Variações até com cara de mutação mesmo. Alguns extremamente bulados, alguns que ficam pequenos, alguns que ficam com as folhas meio côncavas, parecendo conchas, alguns que ficam muito enrugados, nervuras com desenhos diferentes e tal. E aqui mesmo, num Hellis corte, num simples corte, a gente já nota essa diferenciação. Essa folhinha aqui é o que pode se dizer mais próximo da forma típica, mas essas plantas aqui, que eram uma só, antes de sofrer todo o transtorno por causa dessa podridão, ela tinha essa cara aí, conforme ao lado novamente, e esse visual aí, embora esteja em expansão ainda, por isso a cor, mas o visual em si, tirando a cor, aplicando esse verde aqui, é o formato mais típico assim do Anturio King of Spades. Do ponto de vista de fenótipo, é muito incrível e muito notável como algumas espécies ou variedades híbridas têm uma influência muito mais forte de ambiente. Dentro da planta lá vai ter um registro de variações de códigos genéticos que vão se ativar ou não de acordo com o ambiente, os fatores ambientais, e outras plantas elas são mais enxutas, mais objetivas, por assim dizer, como Anturio Delta Force. Você vai mudar o microclima, vai fazer corte inclusive, e o novo elemento lá, a nova gema que vai despertar, ele vai manter uma média visual muito parecida uma da outra, ou praticamente igual, tá? O King of Spades então traz essa pluralidade. Por um lado é muito legal, porque a gente vê dia após dia aí sair variações, tipos, mutações de Anturio King of Spades. Por outro, não é tão legal assim, porque o toque exclusivo, único, de identidade una de uma variedade híbrida, de uma breed, ela acaba se perdendo. E também tem um terceiro fator cultural. Os indonésios não param. Eles vão fazendo tentativas, mudanças, alterações, fazem híbrido e tal, embora apresente aí para o mercado mundial que os caras são ávidos em produzir, em criar variações. Por outro lado, ele tira a unicidade do indivíduo e, consequentemente, o valor agregado de uma única planta acaba também se perdendo um pouco.
E até mesmo a força do mito do King of Spades pode ficar mais comprometido, mais enfraquecido, por assim dizer, em relação ao Delta Force. Comentei recentemente no episódio revisitado do Anturion Delta Force que ele se preserva firme e forte com mais convicção, porque a cultura original mantém essa aura, tá? Uma cultura estadunidense que é bastante diferente nesse aspecto da cultura asiática, indonésia, tailandesa, que sai reproduzindo tudo a todo momento, dando muitas variedades, mas nós somos obrigados em algum nível a pensar essas variedades, porque tem muita coisa, na minha visão, que não é tão atrativo assim, tá? Faz parte aí das culturas. Então, foram esses os aspectos interessantes que eu posso trazer aqui de referência a vocês, colecionadores e plantoides. Estamos falando do mesmo indivíduo do Anturion King of Spades, embora pareçam ser diferentes, né? Mas não é corte. A basal aqui está trazendo essa folha com esse visual. Obviamente que vai mudar ainda, mas já nasce muito diferente em relação à apical, tá? Esse carinha aqui está se recompondo ainda, tem pouco sistema radicular, por isso está sofrendo um estressezinho aqui e tendo dificuldade para desenvolver folhas um pouco maiores. É pouca raiz ainda com capilarização, mas está vivo, está bem, as raízes estão saudáveis. E esse cara aqui já está com um sistema radicular bem amplo, com as devidas limpezas no caule, na podridão. Ele conseguiu seguir o jogo e vamos ver como que vai sair as outras folhas desse. Muito provavelmente eles vão se manter com nível de diferenciação visual por um período relativamente longo, se não por anos, tá? Eu acho muito difícil ser rápido no momento que a estética dessas duas partes do mesmo clone se coincidam, exatamente por essas questões fenotípicas, a genética sendo impactada de maneira muito mais difusa aqui, por causa das variações dentro do carinha aqui, a genética dentro do carinha sendo mais ampla em relação ao exemplo do Anturion Delta Force, que tem uma genética aí muito mais fixa e muito menos reativa em relação ao ambiente. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Meu Sonho Essa Planta. Feliz de ter trazido aqui o King of Spades, que vale a pena sim este destaque. Valeu!